Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, essa rocha é Jesus, e firmou-me num local seguro. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Queridos, o salmista aqui está dizendo, falando sobre algo que aconteceu com o homem e com a humanidade lá no Éden. Depois que o homem pecou, depois que o homem errou o alvo, depois que o homem desobedeceu a Deus lá no Éden, ele passou a viver neste mundo, num verdadeiro mundo de destruição, num verdadeiro atoleiro de lama, é o lamaçal do pecado, de onde Deus nos tira, e Ele nos coloca sobre uma rocha, um lugar seguro. Essa rocha é Jesus, só Ele pode nos dar segurança nesse mundo, amém? Há um sofisma, uma crença de que algumas pessoas têm um relacionamento especial com Deus. No quesito pecado, queda do homem, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, ou destituídos da glória de Deus. Isso inclui a mim, inclui a você e toda a humanidade. Quando Adão caiu, nós caímos com ele, somos semente dele, somos descendência de Adão. Então, se ele caiu, nós também caímos. Se ele passou a viver num mundo de destruição, e isso começou logo depois com a sua família, um irmão matando o outro. Um verdadeiro mundo de destruição, um verdadeiro atoleiro de lama. E esse mundo é corrupto, mau, é um verdadeiro lamaçal. Então, tem pessoas que acham, tem pessoas que têm mais privilégios com Deus. Aliás, o diabo muitas vezes joga isso na mente das pessoas, e muitas vezes ele vai diante de Deus nos acusar, e quando não tem nada para acusar, ele fala, como ele fez com Jó. Mas Jó, mas também o Senhor cercou Jó. O Jó tem privilégios. Deus mostrou para ele que não. Eu não posso nem chegar perto de Jó. A Bíblia diz que Jó era apenas um homem temente a Deus na sua geração. Era um homem que naquela época, para se livrar do pecado, da destruição, tinha que fazer sacrifícios substitutivos. Jó fazia por ele, pelos seus filhos, pela sua família. Mas Jó não tinha privilégio, Jó tinha a revelação de como se aproximar de Deus, apesar do pecado, apesar da lama, apesar do mundo, apesar da destruição. Não que ele tivesse privilégios, tanto é que Deus mostrou para todo mundo que ele era igual a todos, apenas ele tinha a chave, apenas ele descobriu que para se aproximar de Deus, e Deus ensinou isso para Adão lá no Éden. A partir do pecado, Deus matou o cordeiro, um animal inocente, morreu no lugar de Adão e Eva. Deus pegou as suas vestes, Deus pegou os seus pelos e fez vestes para o homem, cobriu a sua falha, o seu erro. Aquele animal era um cordeiro e apontava para Jesus. Só Ele pode nos cobrir, tirar todo o pecado, nos limpar de toda sujeira, desde quando nascemos. O salmista diz, olha, em pecado concebeu a minha mãe, em pecado ela deu à luz. Aí algumas pessoas pensam assim, e se eu passar a obedecer a Deus, isso vai resolver o meu problema?
Não. Não vai. Simplesmente, se eu começar a obedecer à lei, Paulo diz, olha, se não houvesse lei, não haveria pecado. A lei simplesmente nos mostra a nossa verdadeira condição, ela não pode nos salvar. O salmista está dizendo aqui, Deus me tirou, Deus, somente Ele pode fazer isso, de um poço de destruição. Deus me tirou de um atoleiro, Deus me tirou do lamaçal. Então nada que você fizer, nada que eu fizer, vai me tirar desse lamaçal. Porque tem gente que acha que se eu for correto, se eu dizimar certinho, ofertar, irmãos, para a sua salvação isso não vale nada. Isso só mostra a sua obediência à palavra de Deus, e Deus vai te fazer prosperar, porque é promessa dele. Ah, mas o ímpio não dizima, não oferta, e muitos prosperam. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Por isso. Então, queridos, a lei apenas nos torna conscientes da nossa situação. Ah, e se eu for bom e correto, isso vai me aproximar de Deus? Não. Não vai não. Na época de Jó, sim. Agora, não. Sabe, queridos? Todos, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão longe de Deus. O bom, o mau, o rico, o pobre, o religioso, o ateu, homens, mulheres. Somos todos iguais perante Deus. Se Adão pecou, todos nós pecamos. É isso que muita gente não entende. Ah, mas eu sou correto, eu sou bonzinho, eu pago os meus impostos, tudo corretamente. E se eu for religioso, frequentar em todas as reuniões da igreja, sabe o que isso vai resolver para você? Nada. Nada. Irmãos, nós não podemos mudar a nossa situação, mas o que é que o salmista está dizendo no Salmo 40, versículo 2? Deus me tirou. Deus me tirou de um poço de destruição. Esse mundo é um poço de corrupção, de destruição. Deus me tirou do lamaçal, da lama mal cheirosa, fedida do pecado. Então, se nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. Eu quero que você entenda que Deus pode e Deus já fez. Ele enviou o seu único filho para fazer o que nós não podemos fazer, nos tirar do lamaçal do pecado, do poço de destruição. O salmista estava profetizando isso, ele estava dizendo isso, Deus me tirou, só Deus pode me tirar do lamaçal do pecado, do atoleiro, da destruição, da corrupção desse mundo. Graças a Deus que Ele já fez, Ele enviou Jesus. Agora, então Ele fez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não é automático. Se Deus enviou Jesus, então todo mundo vai para o céu, todo mundo é filho de Deus. Fake news. Mentira. Eu já ouvi isso centenas de vezes. As pessoas acham que, não, então Jesus já morreu na cruz, então eu estou salvo. Não é automático, queridos. Só vale para todo aquele que nele crê. E quem crer e for batizado será
Essa é a chave. É isso que nós temos que entender. Se somos iguais na desobediência, somos iguais também na salvação. Só é salvo aquele que crê. Quem crer, e aí está o verbo grego, ele está no presente contínuo. Quem crer e continuar crendo, até a morte. Mesmo que venha dificuldades, mesmo que as vicissitudes desta vida, os problemas desta vida, mesmo que os trancos que a gente leva nesta vida, tentar fazer você cancelar a sua fé, preste atenção. Quem crer, continuar crendo e for batizado, o batismo é um sinal de que você creu. Mas se você não continuar crendo, a vaca vai para o brejo, com corda e tudo. Tem gente, eu sou batizado. Estava trabalhando com um rapaz, ele estava trabalhando para o Lucas lá, fazendo um quiosque na beirada do rio. E eu estava lá, supervisionando, ajudando, faz isso, faz aquilo. Dava uma mão, precisa de uma ferramenta, precisa de algo, vai buscar, eu saía vazado. E ele fumando toda hora, aquele cigarro de papel, né? Ele arrancou as folhas de um caderno, não sei aonde. Pegava o saquinho de fumo e cortava lá assim com a mão. Olhava com o dedo, cortava um pedacinho, enchia de fumo, toda hora. Bico, café, puff, e faz isso e conversa e tal. Eu pensei, rapaz, esse cara está precisando de Deus. Falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser salvo. Se você continuar com essa vida, ele contou um pouco da vida dele, estava separado, tinha 2 filhos e pagava pensão. Eu estou trabalhando aqui desesperado, eu tenho que mandar R$500 de pensão para meus filhos, senão eu vou para o Chilindró. E assim por diante, eu falei, rapaz, sabe o que você está precisando? Você está precisando de Deus. Ele, não, eu já sou batizado. Eu fui batizado lá na igreja do véu. Ele, foi mesmo, e pôs um véu, agora não enxerga nada. Ele só vê o véu. Para ele acha que agindo desse jeito, vivendo como ele está vivendo, ele vai para o céu. Por quê? Porque ele batizou. Ele desceu as águas. Falei, cara, se você não mudar de vida, tem que haver mudança de vida, queridos. Você tem que crer. O sacrifício de Cristo tem que ser eficaz para nós. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Não, já sou batizado. Ele acha que está salvo, não precisa mais do que isso. Mas igual ele, tem centenas de pessoas que frequentam a igreja, que acham que um dia foi salvo, um dia se batizou. Sabe, queridos? Ele creu, só porque não continuou crendo. Não busca a Deus, não é fiel nos dízimos e ofertas, não frequenta uma igreja regularmente. Sabe, queridos, você corre sérios riscos. A igreja salva? Não, a igreja não salva ninguém, mas ela pode te ajudar na sua salvação. Porque quando estamos fracos, debilitados na fé, o Senhor nos traz alento. Deus te dá uma palavra revelada, Deus renova o seu coração, Ele renova a nossa fé. Paulo diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Não é automático. Me batizei, eu criei, me batizei, pronto. Agora eu posso fumar, beber. A Bíblia diz, Paulo diz exatamente o contrário disso aí. Aquele que mentia não minta mais. Há uma mudança de vida. Para aqueles que creem que Deus te tirou do lamaçal do pecado. Nós temos que mudar de vida. Nós temos que abandonar. Paulo diz, olha, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. Aquele que adulterava, que prostituía, não faça isso mais. Há uma mudança de vida, queridos. Por completo.
Caso contrário, estamos correndo sérios riscos. Ninguém sabe quando é que Jesus vem. E Ele vai buscar uma noiva. Você acha que Deus vai buscar uma noiva? O cara porque batizou há 50 anos atrás, mas não tem requisito nenhum, não se prepara, só pensa nas coisas materiais, só pensa nas coisas humanas, naturais. Não busca a Deus, não invoca o Senhor. Sabe, amados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar o modo de vida antigo e entregar nossas vidas completamente ao Senhor. Essa é a direção de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se somos iguais na desobediência, também somos iguais no acesso a Deus. Nós só vamos ir para o céu, nós só vamos, preste atenção, ser salvos, ser arrebatados, ou morrer e ir para o céu, sabe quando? Se você nascer de novo, se você tornar-se filho de Deus. Tem muita gente que vive no engano. O diabo é cheio de enganos. Muitas vezes ele trabalha na mente da pessoa, gera uma verdadeira fortaleza na mente. A religiosa é a pior, é a mais forte. Mateus, o Evangelho de Mateus diz: muitos, Senhor, chegarão diante do Senhor e dirão, presta atenção, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Deus vai falar assim: aparta de mim, maldito, eu não te conheço, você praticou iniquidade. Iniquidade, queridos, é não ter regras, não ter princípios, não tem os princípios de Deus, não vive segundo as regras do Senhor, não mudou de vida, apenas se batizou, apenas frequenta uma igreja, apenas vai de vez em quando na igreja, não ora todo dia, não lê a palavra, não busca o Senhor, e Jesus está às portas. Se ele vier, uma pessoa desse jeito, fumando, principalmente esse cigarro de palha, ou preso nos vícios, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar. E quando chegar diante de Deus, ele vai falar: mas Senhor, eu frequentei a igreja umas vezes, Senhor, eu até me batizei lá na piscina, lá no fundo da igreja. Deus vai falar assim: aparta de mim, maldito, eu não te conheço. Queridos, sabe quem é que Deus vai desprezar e chamar de maldito? Além dessas pessoas que orou, profetizou, fez esse monte de coisa, mas elas não nasceram de novo, elas não foram transformadas, elas não são filhos de Deus, porque todo pai conhece o filho que tem. Todo pai conhece o filho ou a filha que tem, sim ou não? Quem tem filho aqui? Eu tenho 3. Conheço muito bem a natureza deles. Conheço o Lucas melhor do que ele. Conheço a Thaís melhor do que ela. Conheço o Samuel melhor do que ele. Eu, Adalva, sabe por quê? Porque são filhos. E a gente conhece os nossos filhos. Deus precisa te conhecer, você precisa nascer de novo, você precisa ser transformado em filho e filha de Deus, ser religioso, ser bom, ser isso, ser aquilo, ser esperto, ser formado, isso não garante a sua salvação. Eu estou falando a sua, mas é minha também, tá? Eu apontei um dedo para você e tem 3 apontando para mim. Olha como é que funciona. Sabe, amados,
Se somos iguais na desobediência, também somos iguais no acesso a Deus. Sabe por quê? Deus é justo e Ele não dá privilégio nem privilegia ninguém. Mas, quando cremos em Jesus, quando nascemos de novo, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Sabe, irmãos, Deus me tirou de um poço de destruição. Quando eu nasci de novo, me tornei filho de Deus. A partir daí eu sou perfeito? Não, irmãos, nós erramos, pecamos, somos humanos. Podemos ter experiências espetaculares com Deus, porque Ele é espetacular, Ele é tremendo. Elias teve uma experiência fantástica com Deus. Senhor, derrama fogo. Deus, torrou tudo. Olha que experiência. Elias falou: Senhor, eu estou cansado dessa vida, é uma guerra. Elias nasceu com um propósito: mostrar para o povo de Deus, mostrar para Israel quem era Deus. Elias significa quem é Deus. Só porque ele estava bem cansado, ele disse: Senhor, o Senhor pode me levar. Mas como Deus tinha um plano e um propósito, sabe o que Deus fez? Mandou uma carruagem de fogo. Você quer ir? Então vamos. Ainda não completou a obra, mas eu vou te levar. Foi levado para o céu uma carruagem de fogo. Sabe por quê? Porque ele vai voltar. Como ele não tinha completado e pediu arrego, Deus o levou e ele vai voltar. Ele é uma das testemunhas lá em Jerusalém nos últimos dias. Ele e Enoque, os únicos que subiram vivos. E a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então todos dois que forem em carne vai ter que voltar, morrer e depois voltar. É assim que funciona. Então, irmãos, isso só vai funcionar, queridos, exceto para nós se formos arrebatados daqui a uns dias, porque Jesus está voltando. Por isso essa palavra, dura. Mas tem muita gente que está precisando dela. Mudar de vida, crer e continuar crendo. Começar a buscar e a invocar o nome do Senhor. Porque os dias são maus. O mundo está num atoleiro e só Deus pode te tirar desse atoleiro. A igreja será tirada quando for arrebatada. Então Deus é justo e não vai privilegiar ninguém. Só porque aqui está dizendo, olha, Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. O único lugar seguro chama-se rocha eterna. Jesus, a pedra angular, a rocha angular que foi colocada no templo. O cabeça do corpo da igreja. Só habitamos seguro nesse mundo se tivermos Jesus no nosso coração, de fato e de verdade, se tivermos nascido de novo, se formos filhos de Deus, porque quando aceitamos a Jesus, somos transformados em filhos de Deus. E no dia final, quando todos nós comparecermos diante do Senhor, Ele vai te reconhecer como filho. Você é filho e filha de Deus. Para ser salvo, não adianta se apresentar diante de Deus como fake news, como mentira. Senhor, em teu nome eu era religioso, eu era bispo, eu era apóstolo, eu fiz isso, expulsei capeta, eu mandei os capetas para os quintos dos infernos. Aí Deus vai falar, olha, você não nasceu de novo, você é maldito, eu não te conheço, aparta de mim. Bom, queridos, então, deixa eu te explicar como é que funciona. Se Deus é um Deus justo
E ninguém tem privilégios diante de Deus, porque nós pecamos, caímos com Adão. Mas Deus providenciou Jesus, o Cordeiro, nos tirou da lama. Então, e aí? Aí, por que é que tem algumas pessoas que têm mais testemunhos para contar do que outros? É porque elas colocam a palavra de Deus à prova. E Deus gosta disso. É a pessoa dizendo: Senhor, eu confio na tua palavra, então eu vou fazer, mas eu quero ver acontecer. Aí, queridos, o que acontece? Aí Deus nos separa com um propósito. Jesus disse: olha, não fomos nós, não foram vocês. Deus falou para os discípulos. Jesus orou e jejuou para escolher os 12, e entre eles ainda tinha um demônio, Judas Iscariotes. Presta atenção. Aí Jesus falou para eles: olha, não foram vocês que escolheram a Deus, foi Deus que escolheu vocês com um propósito. Deus tem um projeto e um propósito com a sua vida. Quando Deus abre as portas financeiras, você acha que é porque você é bonito? Ou você é privilegiado de Deus? Não é não, Deus tem um propósito. Tudo que Ele nos dá tem que ser devolvido para Deus, não é nosso, é Ele que nos dá graça, sabedoria, vida, saúde, para adquirir bens e riquezas, diz a Bíblia. Mas Deus faz isso, queridos, porque Ele tem um propósito. É para você servir no reino de Deus, ser útil no reino de Deus. Se Deus te deu sabedoria, te deu a chance de estudar, de se pós-graduar, de se doutorar, mestrar, Ele tem um propósito. Acorda! Você não é advogado por acaso. Você não é um médico por acaso. Se Deus te deu saúde até agora, Ele tem um propósito. Ah, o Rosemir é privilegiado, ele conta testemunhos, Deus ouviu, Deus atende. Deixa eu te falar uma coisa. Deus faz tudo isso porque Ele tem um propósito. Deus me salvou, eu me converti aos 7 anos, continuei crendo no Senhor. E Deus já fez tantas coisas na minha vida, todas elas com um propósito. Deus me deu uma esposa maravilhosa, do jeito que eu pedi. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito com o meu casamento, com o seu casamento. Ah, mas minha esposa é isso. Deus tem um propósito. Segura a onda aí. Você vai descobrir qual é. Deus tem projetos para a nossa vida. Se Ele permitiu que você formasse, Ele tem um propósito. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Jesus estava dizendo: olha, tudo que Deus faz, tudo que Deus coloca na sua mão tem um propósito. A um, Ele deu 1 talento. A outro deu 2. A outro deu 5. Agora o detalhe, Ele vai cobrar. Ele vai te cobrar. Se Deus te deu 5 casas, 10 casas, se Deus te deu uma indústria, se Deus te deu um carro, se Deus te deu algo, pode ter certeza que Ele tem um propósito com tudo isso. E se você fugir do propósito de Deus, o pau quebra. Vocês lembram? Quando eu estava conversando com o irmão, ele me pediu: vão comigo ali na casa de uma irmã, estou precisando de oração. Não tinha a mínima ideia onde que era e nem quem era essa irmã. Eu não sou muito chegado nessas coisas. Mas como ele estava voltando para o Senhor, passou uns perrengues muito feios, falou: tá bom, eu vou lá com você. E ele estava de a pé, passei lá, peguei a caminhonete, na época tinha uma caminhonete, peguei ele. Onde que é? Lá, depois do Cruzeiro do Sul. Falei: ai, Deus do céu. Então vamos. Aí no caminho, conversando com ele, eu disse: irmão, ministério é uma bênção. Deus me chamou desde os 12 anos, mas eu já estou cansado.
estou precisando de aposentar. Só falei isso, irmãos. Aí nós conversamos sobre várias coisas, chegamos lá. Tocamos a campainha, era um condomínio de sobrados. Essa irmã morava lá na frente. Acho que eram uns 10 sobrados, ela estava lá pelo 6º afora. Ela veio. Quem é? Ele falou o nome, ela já o conhecia. Ela veio, abriu o portão, olhou para mim e falou nada, abriu para mim. Você é bispo, não é? Falei, por que você está falando isso? Irmãos, tem medo de espírito de adivinho? Seguro morreu de velho, mas morreu. Não, é porque está escrito na sua testa. Eu estou lendo aí. Falei, Jesus, me guarda dessa mulher. Aí ela falou assim, você veio falando que quer aposentar? Deus tem um recado para você. O propósito de Deus ainda não se cumpriu na sua vida. Para você se aposentar, só se Ele te recolher. Falei, calma, irmã, porra não. Violência é essa? Ué, pode nem brincar mais com Deus? Sabe, queridos, se eu não cumprir o propósito, Deus levanta outra pessoa. Então Deus tem um projeto específico. Na parábola dos talentos ele diz, a um deu 1, a outro deu 2, a um deu 5. E ele fala lá, tudo segundo a sua capacidade. Se Deus colocou na sua mão, é porque Ele sabe que você é capaz de reverter tudo que Ele colocou na sua mão para o reino de Deus. Se você não tiver isso em mente e no coração, você corre sérios riscos. O que eu tenho, ou o que Deus me deu, não é só meu, é do reino de Deus. Quando Jesus chegou, João Batista começou, olha, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Aí Jesus chegou e ele disse, o reino de Deus já chegou. Então, queridos, nós vivemos de acordo com as normas, com as regras, com as leis, com os princípios do reino de Deus. E tudo, a nossa salvação e tudo que Deus nos deu é Deus. Não sou eu, é Deus. Na questão de igreja, preste atenção. Efésios 4, se não me engano, 12, 14, fala assim, Deus designou, presta atenção, a uns Ele designou como apóstolos, a outros como evangelistas, olha o meu dedo, a outros como profeta, a outros como pastores e a outros como mestres. Quem é que designou? Deus. Eu nunca quis ser bispo, apóstolo, pastor, evangelista, porque eu conheço os pastores da igreja primitiva, a barra que eles enfrentaram. Eu tenho uma porção de parentes, pastores, corri disso aí muitos anos, mas Deus tinha me falado com 12 anos, que Ele me levantaria. Esses dias eu estava assim meio, Deus falou, Rosemir, você se esqueceu que eu te levantei como sacerdote de Deus? Eu te levantei, não foi denominação, não foi igreja. Deus me disse, você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que é isso? Melquisedeque é uma figura estranha. Ele é um tipo de Cristo, é um tipo de Deus. Ele não tem genealogia. Quando Abraão venceu aquelas guerras, ele foi lá e recebeu o dízimo de Abraão.
Deus o mandou, ele era sacerdote de Deus em Jerusalém, a cidade da paz, que nunca teve paz. Foi Deus que levantou Melquisedeque como sacerdote para ir lá e receber os dízimos das mãos de Abraão. Falei, tá bom, Senhor, é a vida que segue. É que de vez em quando você está cansado, a pressão é grande, dá vontade de aposentar, né, irmão? Fala, não, eu vou aposentar, eu vou parar. Deus falou, você não para nunca, você só vai parar lá no céu. Então é Deus que levanta, designa, é Deus que tem um propósito com a minha vida, com a sua vida. Muitas vezes, querido, Deus te dá muitos bens, sabe para quê? Ele quer te levantar como coluna financeira na igreja. E outra coisa, a quem muito se dá, muito se cobra. Irmãos, eu me lembro quando eu tinha uma sorveteria, comecei a orar, falei, Senhor, só uma sorveteria aqui na Vila Aurora? Eu quero pelo menos umas 30 sorveterias em Goiânia. E comecei a orar, Senhor, multiplica, abençoa os picolé. Todo picolé que eu fizer, o freguês vai chupar um picolé, tomar um sorvete e vai fazer assim, que delícia. E Deus, eu me lembro quando eu trouxe umas canas e fiz picolé de caldo de cana com limão. Jesus, não dava tempo nem de enrolar no papelzinho naquela época, irmãos. Punha as formas ali, esse de caldo de cana. Tinha jogo ali na Vila Aurora, tinha vezes que eu juntava 500 pessoas, até mais ali. O estoque assim. Aí eu abri 1, 2, 3, 4, 5. Falei, agora. Aí Deus falou assim, você já foi longe demais, garoto. O propósito meu com a sua vida não é ser sorveteiro, não é ter 500 sorveterias em lugar nenhum. Fecha todas. Eu sempre fui muito empolgadinho, tá, irmãos? Pilhado, 320, 25 horas por dia. Trabalhava no estado, tinha sorveteria, trabalhava na igreja. E era pouco, eu ainda cuidava da Dalva, 3 crianças e mais uns 5 que moravam lá em casa. Que eu acolhi, que estava precisando, até conseguir alugar uma casa para eles e foi todo mundo para lá. Sabe, irmãos, Deus falou, ó, para tudo. Só não para com a igreja. Foi o que eu fiz. Irmãos, eu sou de Cristianópolis, mas não sou bobo. Se tem uma coisa que Deus valoriza, chama-se obediência. Se Deus falou, se a palavra de Deus disse, creia e obedeça. Então muitas vezes Deus te levanta como coluna financeira na igreja. E Deus já fez isso aqui com várias pessoas, infelizmente, todas elas deu para trás, cascou fora. Aí agora eu estou rico, a igreja não serve mais, é uma igreja de pobre. Rosemir nem usa gravata, não tem condição de ter pastor descanchelado daquele. Vocês acham que eu já não ouvi isso? Chegava, eu quero falar com o pastor, sou eu, eles olhavam para mim. Será? Acostumado a ver alguns pastores de terno e gravata todo dia. Irmão, sou pastor, não sou advogado, não. Advogado que é obrigado a usar terno e gravata. Misericórdia. Eu me lembro quando eu vendi uma chácara para a Universal, fui lá receber do bispo. Ele olhou para mim, eu estava de barba. A parada tal, mas igual estava semana passada. Ele olhou para mim, rapaz, você está de férias? Eu falei, por quê? Mas essa barba desse tamanho, aqui se a gente deixar a barba crescer, eles expulsam a gente na hora da igreja. Eu falei, graças a Deus eu não sou da Universal. Graças a Deus eu posso usar barba, tirar barba, usar cavanhaque, tirar cavanhaque.
Aí, irmãos, falei, opa, graças a Deus, sou da comunidade, aleluia. Então, queridos, preste atenção no recado de Deus para mim e para você. De vez em sempre, queridos, Deus tem que nos lembrar disso, de onde nós viemos. Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Deus nos tirou de um mundo de corrupção e destruição, e nos colocou sobre a rocha, um lugar seguro. Deus me transformou de criatura, um ser criado por Deus, em filho de Deus. Eu não posso me esquecer disso nunca. Eu tenho que me lembrar disso 25 horas por dia, porque tem gente que acha que depois que converteu, aí começa a adquirir bens, aí, queridos, não preciso mais de Deus, eu toco a minha vida sozinho, eu saio do propósito de Deus. Graças a Deus que eu tenho um Deus tão amoroso, um amigo fiel, sabe? Amigo é quem te alerta do perigo. Não é aqueles que ficam puxando saco o dia inteiro seu, não, queridos. Te elogiando. Amigo é aquele que tem coragem de dizer que você está errado, você precisa mudar de vida, você precisa mudar a fita, o disco, você precisa mudar de vida. Isso é amigo. E eu quero te dizer que eu sou seu amigo. Essa palavra primeiro Deus falou para mim poder falar para você. Tá? Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, mas Ele me colocou num lugar seguro, Ele me colocou sobre uma rocha, firmou-me os meus pés num lugar seguro, aleluia. Deus é poderoso, é tremendo, é amoroso, é maravilhoso, Ele nos salva, Ele traz cura, bênção, Ele faz coisas que você nunca imaginou em seu favor. É Ele quem te guarda, o guarda de Israel, é Ele que guarda a sua casa, a sua vida, os seus bens, a sua família. É Deus que nos livra do mal, do ataque maligno, é Deus que nos socorre no dia mau. Nunca se esqueça disso. E é Ele que nos dá graça, força, saúde e sabedoria para adquirir riquezas. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus nos abençoe e nos faça prosperar a cada manhã, aleluia.